Boa noite. Trabalho de contabilidade, CFM 63. Vamos fazer uma análise contábil financeira da Alpargatas. A Alpargatas foi fundada em 1907. Ela é mais famosa como ela é dona da Havaianas e, entre outras marcas, recentemente ela adquiriu a Osklen e também tem a Topper e a Mizuno. Hoje a Alpargatas opera 4 fábricas no Brasil e 7 fábricas na Argentina, conta com operações nos Estados Unidos e na Europa, exporta as Havaianas, seu principal produto, para mais de 100 países, mais de 600 lojas no mundo, 150 mil PDVs no Brasil, 10 mil no exterior, mais de 210 milhões de Havaianas vendidas anualmente, e uma receita consolidada em 2017 de 3,7 bilhões. A Alpargatas, nos últimos anos, ela passou por uma série de negociações. Então, em 2015, o controle da empresa, que era da Camargo Corrêa, foi vendido para o grupo JBS. E, em meio à Lava Jato, em 2017, a JBS vendeu o controle da Alpargatas para Itaúsa e Cambuí, que são as holdings da família Moreira Salles e Setúbal, que administram o Banco Itaú. Não vai aparecer na nossa análise por ser uma informação mais recente, mas nas últimas 2 semanas eles fecharam a venda de 22,5% da operação da Topper na Argentina para o Carlos Wizard. Da Wizard. Para começar, a gente vai fazer uma breve análise do ativo da empresa, uma análise horizontal e vertical. Então, como a maioria das empresas de varejo, grande parte do ativo se concentra no ativo circulante. Teve uma variação que a gente já vai falar, mas 63% em 2017 do ativo era circulante, concentrado principalmente em clientes e estoques. Teve um aumento razoável do ativo circulante de 2016 para 2017, na faixa de 7,8%, que se deu basicamente por um aumento em caixas e bancos e aplicações financeiras. Então isso mostra uma maior necessidade de capital de giro da empresa. Outro fato importante de se analisar foi uma diminuição considerável, na ordem de 23% ou 150 milhões de reais, no ativo intangível. A gente acredita que isso possa se dar principalmente por causa das mudanças da empresa, numa queda no valor da marca, quando você teve a mudança de JBS para... Foi um impairment, na verdade, que aconteceu na empresa na hora que foi acontecer a operação de venda dela. Quando a JBS foi fazer, na hora que eles fizeram o impairment, eles viram que o valor dela caiu ali, que foi esse ativo intangível no caso, né? E a gente viu também um valor relevante ali num aumento nos créditos fiscais. Então, no ativo ele saiu de 76 para 106 milhões as provisões de crédito e contribuição social diferidos. Aí você pergunta, o que acontece aí? Bom, agora falando um pouco do passivo, a gente vê uma maior concentração no patrimônio líquido. Então, na ordem de quase 60% do passivo se concentra no patrimônio líquido. Fazendo uma análise ano contra ano, a gente vê uma redução relevante no passivo de longo prazo, 35% de redução, e isso se deve a uma redução muito grande em obrigações com a controlada e financiamento de longo prazo. Além disso, a empresa tinha uma provisão de quase 200 milhões de tributos, que eram tributos de ICMS, que, conforme nota explicativa, eles conseguiram um abono fiscal numa negociação que já estava faz tempo, e isso aí foi um passivo que eles tinham que foi zerado.
Você tem um aumento considerável aí nas contas, principalmente de financiamentos de curto prazo, que representa, como a gente já viu no ativo, é uma maior necessidade do capital de giro. E também é importante ver um crescimento aí na ordem de 15% nas reservas de lucro, bastante relevante em relação ao patrimônio líquido. Então, falando um pouquinho sobre a parte da DRE, a gente consegue perceber que a empresa teve uma queda no faturamento. Teve um pouco de ganho de custo de produto, de material, mas o que acontece? A gente nota que depois, tanto essa queda de faturamento, a gente também tiveram quedas de margens. Em todas, a margem de lucro, ela foi um pouco mascarada, vamos dizer assim, por conta de um crédito de imposto que aconteceu. Mas se você for ver as margens operacionais, excluindo esse efeito, elas são todas piores que do ano passado. Então a empresa faturou menos e ainda ficou menos rentável. É o que acontece. Queda em todos os indicadores e de resultado operacional, né, por sua vez. Bom, falando um pouco sobre a estrutura de capital, a empresa ela teve uma participação de capital de terceiros, houve uma redução. Atualmente ela se encontra em 41%, sendo que no período anterior ela era de 45%. Isso se dá por conta da redução do elegível a longo prazo, que no caso foi o tema que o Theo falou da questão dos impostos, que eles fazia um tempo já que estavam com essa briga com a justiça na questão dos impostos de ICMS por conta da compra de algodão, conforme fala a nota explicativa. O que acontece? Com essa redução do elegível a longo prazo, faça com que o capital de terceiros reduza, então ela acaba tendo mais capital dela financiando a operação. A gente pode ver também uma melhoria no imobilizado do PL. A empresa está com dinheiro menos engessado, no caso, tanto por conta do aumento do PL, que ele se deu por conta de crescimento de expansão do PL, o crescimento, na verdade, do passivo, né? Do reserva de lucros, que foi lá, né? E o que acontece? Esse imobilizado caiu por conta disso, tanto pela diminuição do ativo permanente, por conta do impairment que aconteceu, quanto pela questão da redução do aumento do patrimônio líquido, que foram as reservas de lucro, no caso. E um outro ponto também que a gente pode notar é o PL em relação ao ativo total, ele teve um aumento. Então, quer dizer o quê? A empresa aumentou o patrimônio líquido dela em relação ao período anterior, proporcionalmente, né? Bom, agora falando um pouco sobre os índices de rentabilidade, né? A gente consegue perceber uma queda no giro de ativo. Ele foi de 107,2 para 96,59, praticamente 10% de queda. Na verdade, todos os indicadores caíram da empresa, com exceção da margem líquida, mas isso foi por conta, vamos dizer assim, do benefício que ela teve fiscal, que a gente falou há pouco, que foi por conta do crédito de ICMS de algodão e tudo mais, que eles estavam com essa briga na justiça. Mas se você expurgar isso da história, todas as margens pioraram. Tanto ROI, ROE, isso tudo a gente vai falar um pouco mais para frente, o porquê desses efeitos, porque eles aconteceram também. E é isso. Agora falando um pouco sobre os índices de liquidez, né? Mesmo com a queda que a gente observou dos índices de rentabilidade, a gente consegue ver algumas melhorias nos índices de liquidez. O índice de liquidez geral da empresa ele aumenta. Ele vai de 1,4 para 1,6, aumenta basicamente 18%. Grande parte disso se deu por conta da redução do passivo, que foi a parte dos impostos que a gente já falou, e um pedaço também por conta do aumento do ativo circulante. Ela teve que aumentar o capital de giro dela também, a gente vai falar um pouco mais para frente disso. E basicamente o efeito geral é isso. O índice de liquidez corrente, ele deu uma pioradinha. Isso por conta que o passivo circulante aumentou e o ativo circulante não aumentou na mesma velocidade, ou seja, ela teve que aumentar o capital de giro dela. Consequentemente, essa liquidez ela acaba caindo, né? A liquidez seca, ela teve uma piora também. Por quê? Porque o nível de estoque aumentou e o passivo circulante também aumentou. Com esses dois efeitos, ele acabou tendo uma quedinha, mas em contrapartida, a liquidez imediata,
ela melhorou muito, ela foi de 0,50%, né, para 63%, uma melhoria de 24,75%. Grande parte disso se deu por conta do financiamento, que ela tá com mais dinheiro financiado E o aumento do capital de giro próprio também. também. Então, isso aí a gente pode ver um aumento de 540 milhões para 850 milhões. Então, mostra que a empresa está muito preparada agora para conseguir usar o dinheiro dela para aumentar o faturamento nos próximos anos. Outro índice também que a gente reparou que ele teve uma melhoria significativa foi o de solvência. Ele foi de 2,2 para 2,42. Isso também por conta do efeito do elegível a longo prazo com essa redução. E aí acabou trazendo uma boa crescimento na solvência da empresa, né? Também pelo fato do crescimento do ativo total, que teve de um ano para o outro, 1,89, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o índice de ciclo financeiro. Vai explicar um pouco por que teve esse aumento de capital de giro e alguns outros pontos aqui que a gente já citou anteriormente. O prazo médio de recebimento, houve um aumento no prazo médio de recebimento, ou seja, ela começou a demorar mais tempo para receber. Com isso, ela passa a financiar mais a operação dos clientes dela, consequentemente ela precisa de mais capital de giro. O que aconteceu com ela, aconteceu o oposto com os fornecedores dela. O prazo médio de pagamento dela diminuiu, ou seja, ela começou a ter menos operações próprias financiadas por fornecedores. O que aconteceu? O capital de giro dela também teve que aumentar. Anteriormente a gente viu que o giro caiu, e a gente também consegue aumentar que teve um aumento no estoque, no prazo médio de estocagem. Esse é o efeito, a gente consegue enxergar que eles estão caminhando juntos. O que acaba trazendo também uma maior necessidade de capital de giro também, porque o dinheiro fica engessado, né, no estoque. Um outro ponto que a gente também conseguiu notar é que o ciclo de caixa da empresa aumentou bastante, mais ou menos 18,6%. Ele foi de 169 para 200, o que vamos dizer assim, é expressivo. O ciclo operacional dela não cresceu tanto, mas a parte do ciclo de caixa sim. O que acabou afetando muito o posicionamento relativo dela, né? Ela foi de 54% para 66%, basicamente 21,75%. O que mostra que ela teve que conseguir um valor assim, vamos dizer assim, expressivo de capital de giro para tapar esse buraco, entendeu? Porque ela perdeu para os dois lados. Bom, falando na parte do endividamento, né, a gente consegue perceber que o grau de alavancagem financeira da empresa, houve um aumento, ele foi de 1,26 para 1,38. Algo que a gente já conseguiu anotar através do passivo circulante, porque uma das contas que teve um maior crescimento foi de financiamento. O outro ponto é que o endividamento de longo prazo ele teve uma retração. A gente sabe que teve a redução lá das contas de elegível a longo prazo, né? E o outro ponto é que a composição de endividamento de curto prazo ela ficou mais concentrada. Tanto por conta do movimento de redução do elegível a longo prazo, tanto quanto pelo movimento de crescimento do passivo circulante por conta de financiamento. Foi uma da conta maior ofensora de um ano para o outro. E a gente acaba vendo que a empresa acaba ficando um pouco mais alavancada, mas os índices de liquidez dela acabam compensando um pouco isso, porque eles ficaram mais consistentes, eles melhoraram em ordem geral, o que é um bom sinal. Bom, em linhas gerais, assim, a gente está analisando uma empresa que nos últimos anos ela sofreu bastante com a Lava Jato. Então, as duas empresas que controlavam elas tiveram uma exposição na corrupção brasileira que afetou ela tanto com imagem como com resultados. Mas a gente vê uma mudança no perfil dos acionistas controladores da empresa. Então a gente tem gente muito séria controlando, apesar de não ter tanta participação dos acionistas. Teve uma diminuição das margens, porém ela continua dando lucro. E isso a gente viu principalmente com o aumento de dividendos que cresceu praticamente 270%. Então a gente vê uma empresa aí com boas perspectivas, ela vai sofrer com qualquer cenário adverso aqui no Brasil, porém as mudanças devem ser boas.
E independente como o Theo falou da parte que ela perdeu rentabilidade, ela sofreu impairment, né, como ele mesmo falou e tudo mais, o grau de liquidez dela aumentou, a solvência dela aumentou. Então, apesar de alguns indicadores eles terem caído, outros, vamos dizer assim, confortam esse indicador dela. E outro ponto também do patrimônio líquido dela ter aumentado. Olhando todo esse cenário, nos mostra que no passado a gente analisou, você acabou não vendo, mas ela veio uma empresa que ela teve um crescimento no passado bem agressivo, sofreu muito por conta do crise de corrupção que teve no país, e agora ela começou e a gente nota uma ligeira retomada em todos os indicadores dela. Essas partes de todos os ganhos que ela teve, vamos dizer assim, acabaram acontecendo para o final da competência, o que mostra que é efeito da nova gestão da empresa. E basicamente é isso. Obrigado.